assim, nos bastidores em mais um nome, um quinto nome. E aí esse quinto nome seria um centroavante no caso, como o Betão citou. A gente lembra que o Flamengo tentou o Tati Castejanos, né, da Lazio, só que a Lazio não quis fazer, nem conversar sobre possibilidade de vender esse jogador, né, que é o artilheiro deles. Então, sim, o Flamengo ainda está no mercado. Apesar dessas 4 contratações, o Flamengo ainda está no mercado. Muito se fala em mais um nome. E lembrando que pode ser estrangeiro, tá, galera? Porque, assim, existe uma limitação da CBF de você ter 9 estrangeiros por jogo, no mesmo clube. O Flamengo pode ter até mais, só que sempre só pode relacionar até 9 num jogo. Então, no caso hoje, por exemplo, que tem o Pulgar lesionado ou que o De La Cruz está fora de jogo por qualquer motivo, você pode ter mais um. Então, assim, não atrapalha o Flamengo já ter 9 estrangeiros, contando o Carrascal, claro, né, que ainda não chegou para assinar. Assim, o Flamengo ainda poderia contratar mais, né? Não existe essa limitação de contratação, só para levar para o jogo. E a gente sempre sabe também que o time conta com desfalques por suspensão, por lesão, isso acontece com uma certa frequência, então são 9... Eu tinha um pensamento diferente, eu pensava que era 9 no total, né? Na época, não sei se vocês se lembram, na época em questão que muitos europeus e até alguns brasileiros iam para a China, e aí essa cobrança era no total do elenco. Pra mim, era no total. Mas vendo dessa forma, é de bons olhos pra mim, né? Em questão, então, o Flamengo pode trazer bem mais europeus, né? Então, pra mim, eu vejo de bons olhos. Não sei vocês, então comentem aí embaixo a opinião de vocês. Pra mim, eu vejo de bons olhos, sabendo disso agora. Por partida que um clube pode usar, né, no futebol brasileiro. Agora sim, Coutinho, falando dessas contratações já acertadas com o Flamengo, acho que com a exceção do Carrascal, que acho que vem para ser uma alternativa ao Arrascaeta, os outros chegam para ser titular. Acho que para jogarem nesse time do Felipe Luiz. O Emerson Royal na lateral direita, o Saúl no meio-campo e o Samuel Lino, que no Atlético de Madrid jogava como um ala pela esquerda, a gente pode imaginar ele no Flamengo como um ponta. Sim, a origem dele, inclusive, é essa, né? Jogou no Gil Vicente, assim, antes de ir para o Atlético de Madrid. E recentemente no Atlético jogou como ponta esquerda também, né? Se a gente lembrar, por exemplo, o jogo do Atlético contra o PSG, estreia da Copa do Mundo de Clubes, era um 4-4-2 que ele jogava aberto pelo lado esquerdo. É um jogador que, quando o Simeone precisava de um cara mais agudo ali, um ponta de drible, de condução, de agressividade, como o Betão falou, que são as principais características dele, ele serviu muito bem. Essa última temporada dele não foi tão boa quanto a anterior. A anterior ele foi muito bem, inclusive foi eleito o melhor jogador através dos torcedores do Atlético, né? O melhor jogador do time na temporada. E aí depois ele acabou tendo menos jogos como titular nesse último ano. Vamos botar aí que ele fez metade dos jogos do time como titular. E variou mais na equipe entre entrar e sair ali. Isso dependia muito da forma como o Simeone armava o time. Eu acho o seguinte, todos eles são bons reforços. Acho que as características atendem bem aquilo que o Flamengo precisa no momento. Por exemplo, o Emerson Royal é um lateral que surge muito bem no Atlético Mineiro, faz uma ótima temporada inicial na Europa pelo Betis, depois cai de produção, não consegue se firmar em nenhum clube que passou, nem no Milan, nem no Barcelona e nem no Tottenham, mas a nível América do Sul é um cara de muita imposição na lateral direita, que tem as características parecidas, inclusive com os últimos laterais que se destacaram, laterais direitos que se destacaram no Flamengo. Busca a linha de fundo, agressividade o tempo todo, agudo, ofensivo. Acho que é um cara que se encaixa nesse perfil. Carrascal, recentemente até na Rússia estava jogando como falso 9. Não é um meia de tanta aptidão defensiva como é o Arrascaeta. É um jogador que se assemelha muito ao Arrascaeta nesse sentido, mas não tem a mesma genialidade. Acho que seria ali um jogador para ser reposição ao Arrasca mesmo para variar. E algo que o Flamengo sentiu falta em alguns momentos. Sente nas últimas temporadas, inclusive. Pensar os últimos anos é uma carência do elenco do Flamengo. Mas ele joga nessa função atual do Arrasca? Joga. Mais ali próximo do atacante. A função de origem dele é essa. Ele é um meia central que joga por trás do centroavante. Sim. Eu andei vendo coisas recentes dele na Rússia, dele jogando de falso 9. Então é uma opção também. Opção que você tem ali, um jogador mais técnico para fazer essa função. E o Saúl, cara, assim, ele já foi um jogador muito diferente do que ele é hoje. O Saúl já foi um jogador, por exemplo, que jogou de lateral esquerdo no Chelsea, de ala, jogou pelo lado como o Gerson joga, né, sendo um meia que sai do lado para dentro. Recentemente, fisicamente, ele não conseguiu se aproximar do melhor nível da carreira. Sei lá, se a gente volta no Saúl lá da temporada 16, 17, 18.
ali era o melhor período da carreira dele, que ele fazia várias funções no time do Atlético de Madrid. Era titular e jogava em várias funções diferentes. Na última temporada no Sevilha, jogou muito mais como segundo homem de meio campo, às vezes até como primeiro. Mas não o primeiro de marcação, o primeiro para iniciar a jogada. Por isso que eu acho que ele vai ser utilizado mais vezes ao lado do Jorginho e menos na função que o Gerson fazia. Pode jogar na função que o Gerson fazia? Pode. Mas eu acho que a rotina maior vai ser na primeira linha de meio campo e não na segunda. O espaço aberto pro Luiz Araújo, por enquanto. Verdade. Lado direito. Verdade. O Flamengo dando um recado também aí, né? Trazendo o reforço do futebol. É isso, gente. Trazendo esses bastidores aí nesse final de semana, né? Flamengo em questão, Samuel Lino, né? Como eu já trouxe aqui as informações, eu acho que ele pode ser utilizado, as características dele na ponta esquerda, né? A ponta esquerda onde a gente necessita, onde é o Cebolinha, onde é o Michael. Michael tem o seu limite. Cebolinha não vive o seu melhor momento. Desde o Flamengo também eu não vi um momento bom Cebolinha. Tanto que também ele está final de contrato. Não sei se o Felipe Luiz vai conseguir recuperar ele. Bruno Henrique e Luiz Araújo já foi tentado nessa posição, mas não é a características deles. Bruno Henrique, eu vejo, sim, eu consigo ver, mas o Bruno Henrique por Felipe Luiz é mais utilizado no ataque, né? Agora vamos ver em questão como vai ser, porque o Felipe Luiz voltou a colocar o Pedro como titular, né? O Pedro não estava sendo utilizado como titular, ele utilizava o Bruno como atacante e agora ele está fazendo contra o Bragantino essa dupla de ataque Bruno Henrique e Pedro, né? Então vamos ver como vai ficar esse Flamengo. Qual a opinião que você tem? O Flamengo também, bastidores, como ele mesmo falou, o Flamengo está atrás de um atacante. Qual a sua opinião a respeito disso? Qual atacante que o Flamengo deve trazer, né? Quem você vê que o Flamengo também deve negociar nesse time? Como o vídeo passado também falei, o Flamengo deve trazer, observar um segundo goleiro. Eu não vejo o Thiago ainda, não vi ele, não tenho a respeito vídeos dele na categoria de base, não tenho informações a respeito disso, mas eu acho que o Flamengo necessita trazer um segundo goleiro. Matheus vai sair aí, então a gente tem que se preparar, porque o Rossi está pegando muita bola. Então acho que nesse mercado também o Flamengo deve se preparar. Não sei se ele está empurrando com a barriga para a próxima temporada, né? O Matheus tem informações que fechou um pré-contrato com o Cruzeiro, deve sair no final do ano, né, para iniciar a temporada no Cruzeiro. Então o Flamengo deve também ir atrás de um segundo goleiro. Não sei se vai atrás do segundo goleiro nessa janela de transferência, mas na minha opinião deve sim ir atrás de um segundo goleiro. Não vejo o terceiro goleiro, o Thiago, se eu não me engano o nome dele, sendo o segundo goleiro, não. Então não sei se está preparado para essa função, principalmente substituindo o nosso goleiro Rossi. Então qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Então tudo relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente estar reagindo, beleza? Valeu!